A chave mestra, autor Charles Ranel, parte 11. Sua vida é governada pela lei, pela ação de princípios reais e imutáveis que nunca variam. A lei está sempre em operação em todos os lugares. As mesmas leis subjazem em todas as ações humanas. Por esta razão, os homens que controlam gigantescas indústrias estão também capacitados para determinar com absoluta precisão que porcentagem de cada 100.000 pessoas responderá a um conjunto de determinadas condições. É bom, todavia, recordar que, enquanto todo efeito é o resultado de uma causa, e o efeito, por sua vez, se converte em uma causa que cria outros efeitos, por sua vez, cria ainda mais causas, de modo que, quando você põe a lei da atração em operação, precisa se lembrar que está iniciando uma cadeia de causalidades para o bem, ou dito de outro modo, algo que pode ter possibilidades infinitas. Frequentemente ouvimos dizer: uma situação muito chata surgiu em minha vida, a qual não pode ter sido resultado do meu pensamento, visto que eu nunca acolhi nenhuma ideia que pudesse gerar esse resultado. Falhamos em lembrar que semelhante atrai semelhante no mundo mental, e que os pensamentos que acolhemos nos atraem certas amizades, companhias de um determinado tipo, e estas, no momento certo, fazem surgir as condições e o ambiente que no momento são responsáveis pelas situações que nos queixamos. Parte 11. O raciocínio indutivo é o processo da mente objetiva pelo qual comparamos um número de casos separados com o outro, até que vemos o fator comum que dá origem a todos eles. A indução se origina com a comparação de fatos. Este método de estudo da natureza é o que deu como resultado o descobrimento do reino das leis, que marcou uma época no progresso humano. É a linha divisória entre a superstição e a inteligência. Os elementos de incerteza e o capricho foram eliminados das vidas dos homens e substituídos pela lei, a razão e a certeza. É o vigia do portal, conforme mencionei em uma lição anterior. Quando, por virtude desse princípio, se revolucionou o mundo que os sentidos estavam acostumados, quando o Sol foi detido em seu curso, a aparente Terra plana foi transformada em uma esfera e começou a girar ao seu redor. Quando a matéria inerte foi descomposta em elementos ativos e o universo se mostrou cheio de força, movimento e vida, onde quer que dirigíssemos o telescópio e o microscópio, e nos perguntamos por que possíveis meios, as delicadas formas de organização, em tudo isso se mantém em um perfeito estar de ordem. Assim como os polos e as forças se repelem entre si, ou permanecem impenetráveis um no outro, essa causa, como regra, é o suficiente para determinar um lugar e a distância apropriada para as estrelas, para os homens e para as forças. Assim como os homens de diferentes virtudes se associam, assim também os polos opostos se atraem. Os elementos que não têm propriedades em comum, como os ácidos e gases, aderem um ao outro, preferencialmente em um intercâmbio que geram e é regulado entre excedente e a demanda. Assim como o olho procura e recebe a satisfação a partir das cores complementares às quais estão à vista, assim o homem induz, guia e determina a ação para o que necessita, quer e deseja no sentido mais amplo. É nosso privilégio nos tornarmos conscientes do princípio e atuar de acordo com ele. Cuvier vê um dente que pertence a uma raça extinta de animais. Este dente requer um corpo específico para o desenvolvimento de sua função, e Cuvier define as características específicas do corpo com tal precisão que é capaz de reconstruir o corpo deste animal. Perturbações são observadas no movimento de Urano, e Le Verrier necessita de um outro planeta em um certo lugar para manter o sistema solar em ordem, e Netuno aparece no lugar e na hora designados. As necessidades instintivas do animal e as necessidades intelectuais de Cuvier,
As necessidades da natureza e da mente de Le Verrier eram semelhantes, bem como os resultados aqui e os pensamentos de uma existência ali. Uma necessidade bem definida, conforme a lei, portanto, proporciona a razão para as mais complexas operações da natureza. Havendo catalogado corretamente as respostas oferecidas pela natureza e dilatado os nossos sentidos com o desenvolvimento da ciência sob a sua superfície, tendo nós tomados com as nossas mãos os controles que movem a Terra, nos tornamos conscientes de um contato tão próximo, variado e profundo com o mundo exterior, que os nossos desejos e propósitos se tornam tão identificados com as operações harmoniosas desta vasta organização, que a vida e a liberdade e a felicidade do cidadão é identificada com a existência de seu governo. Assim como os interesses do indivíduo são protegidos pelas armas do país, além das próprias e as suas necessidades podem depender de um certo equipamento, no grau que são experimentados mais universal e constantemente, do mesmo modo a cidadania consciente da República da Natureza nos protege dos aborrecimentos de agentes secundários pela aliança com os poderes superiores, e por recorrer às leis fundamentais da resistência ou da atração, ela é ativada por mecanismos de agentes químicos. Assim também a natureza distribui o trabalho para ser desempenhado entre eles, os cientistas, e deu ao homem as grandes vantagens das invenções. Se Platão tivesse podido ver as imagens do Sol captadas por um fotógrafo, ou as centenas de ilustrações semelhantes que o homem faz por indução, ele talvez se recordasse da luz intelectual de seu mestre. Em sua mente poderia ter surgido a visão de uma terra, na qual todo o trabalho manual, mecânico e repetitivo está designado ao poder da natureza, no qual nossos desejos são satisfeitos por um conjunto de operações puramente mentais e postas em movimento pela vontade, e no qual o abastecimento é criado pela demanda. Por mais distante que essa terra possa parecer, a indução ensinou aos homens a progredir nela e o rodeou de vantagens que são ao mesmo tempo recompensas pela fidelidade passadas e incentivo pela lealdade mais diligente. A indução também é uma ajuda para concentrar e consolidar as nossas faculdades, dando uma solução infalível aos problemas individuais e universais, pela simples operação da mente em sua forma mais pura. Aqui encontramos um método cujo espírito é crer que o que se busca se conseguiu, para realmente consegui-lo. Um método ligado a nós pelo próprio Platão. Quem fora dessa esfera nunca poderia saber como as ideias chegaram a se tornar realidades. Esta concepção também é elaborada por Swedenborg em uma doutrina de correspondências, e também um maior dos mestres, que disse: tudo o que desejais quando orar, crede que já recebestes e as tereis. Marcos 11, 24. A diferença nos tempos desta passagem é importante. Primeiro, precisamos crer que o nosso desejo já foi cumprido, então seguirá a sua realização. Isto é uma diretriz concisa para fazer uso da energia criativa do pensamento, ao imprimir na mente subjetiva universal a coisa particular que desejamos como um fato que já existe. Estamos pensando então no plano do absoluto e estamos eliminando todas as considerações de condições ou de limitação e estamos plantando uma semente que, se deixarmos sem perturbar, finalmente germinará em uma realização externa. Para repassar, o raciocínio indutivo é um processo da mente objetiva, pela qual comparamos um número de casos separados um com o outro, até vermos o fator comum que os produz ou gera a todos. Vemos todo mundo, em cada país civilizado do mundo, obtendo resultados por meio de algum processo que eles não parecem entender, e ao qual geralmente lhe conferem um certo mistério. Nossa razão nos foi dada com o fim de comprovar a lei com a qual se conseguem esses resultados.
A operação deste processo de pensamento é vista na natureza afortunada dos que possuem tudo o que as outras precisam adquirir, através do trabalho duro, e os que nunca lutam com a sua consciência porque sempre agem corretamente, e nunca podem comportar um do outro senão a discrição e o tato. Aprendem tudo facilmente, completam com grande destreza tudo o que começam, vivem em harmonia eterna com si mesmos, sem refletir demais no que fazem, ou se alguma vez experimentaram dificuldade ou trabalho duro. O fruto deste pensamento é, como sempre foi, um presente dos deuses, porém um presente que todavia poucos alcançam, apreciam ou entendem. O reconhecimento do poder maravilhoso que é possuído pela mente em condições apropriadas, e o fato de este poder ser utilizado, dirigido e posto à nossa disposição para a solução de cada problema humano tem uma importância transcendental. Toda a verdade é igual, esta é indicada em termos científicos, ou na língua em termos apostólicos. Há almas tímidas que não compreendem que a verdade completa requer várias declarações, que nenhuma fórmula humana mostrará a todos o lado dela. Mudança, ênfase, nova linguagem, interpretações modernas e perspectivas não familiares não são, como algumas supõem, mostras que saíram da verdade, senão pelo contrário, são a evidência de que a verdade está se unindo em novas relações com as necessidades humanas e está se tornando mais genericamente entendida. A verdade precisa ser dita a cada generalização e a todo mundo em novos e diversos termos, assim como o grande mestre disse: crê que o recebestes e receberás. Ou quando Paulo disse: a fé é a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas que não são vistas. Ou mesmo quando a ciência moderna diz: a lei da atração é a lei pela qual o pensamento guarda correlação com seu objeto. Cada declaração, quando é submetida à análise, se constata que contém exatamente a mesma verdade. A única diferença está na forma de apresentação. Estamos parados no umbral de uma nova era. O tempo já chegou, quando o homem aprendeu os segredos do domínio, e o caminho está sendo preparado para uma nova ordem social, mais maravilhosa que qualquer coisa antes sonhada até agora. O conflito da ciência moderna com a teologia, o estudo comparativo das religiões e o enorme poder dos novos movimentos sociais, tudo isso é senão a limpeza do caminho para uma nova ordem. Podem ter destruído as formas tradicionais que se tornaram antiquadas e impotentes, porém nada de valor foi perdido. Uma nova fé já nasceu, uma fé que exige uma nova forma de expressão, e esta fé toma forma em um conhecimento profundo do poder que está sendo manifestado na atual atividade espiritual presente em cada ser. O maior descobrimento de todos os tempos é o poder do pensamento. A importância desse descobrimento foi um pouco lenta no alcance do conhecimento geral, porém isto chegou, e já é a cada campo da investigação a importância deste. O maior de todos os grandes descobrimentos está sendo demonstrado. Você se pergunta em que consiste o poder criativo do pensamento. Consiste em criar ideias, e estas se transformam em formas objetivas de um modo apropriado. Inventado, observado, discernido, descoberto, analisado, dominado, combinado e aplicado à matéria e força. O pensamento pode fazer isto porque é uma energia criativa inteligente. O pensamento alcança sua atividade superior quando se submerge em uma misteriosa profundeza, quando abre o estreito caminho através do ser e passa verdadeiramente à região da luz eterna, onde tudo é o que foi e sempre será e se funde em uma grande harmonia. Deste processo de autocontemplação provém a inspiração, que é a inteligência criativa, e que é sem dúvida superior a cada elemento, força ou lei da natureza, porque pode entendê-los, modificá-los, dominá-los e aplicá-los para os seus próprios fins e propósitos, portanto, os possui.
A sabedoria começa no amanhecer da razão, e a razão é somente uma compreensão do conhecimento e dos princípios, pelo qual nós podemos saber o verdadeiro significado das coisas. Sabedoria, então, é a razão iluminada, e esta sabedoria leva à humanidade. E a humanidade leva à humildade, e é grande parte da sabedoria. Todos sabemos de muitos que alcançaram aparentemente o impossível, realizaram todos os sonhos da vida, mudaram tudo, incluindo a si mesmos. Às vezes, temos nos maravilhado com a quantidade de demonstrações de poder ao parecer irresistível, que parecia estar disponível apenas quando mais se lhe necessita. Porém, agora é tudo estar claro. Tudo o que se requer é uma compreensão de certos princípios fundamentais definidos e de um uso apropriado desses princípios. Para o seu exercício essa semana, concentre-se na citação da Bíblia. Qualquer coisa que deseje, quando orar, creia que já recebeu e terá. Note que não há limitação. Qualquer coisa é muito definido e implica que a única limitação que se põe sobre nós é a nossa capacidade de pensar e estar de acordo com a ocasião para se levantar na adversidade, recordando que a fé não é uma sombra, senão uma substância, a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas que não são vistas. A morte é somente um processo natural pelo qual todas as formas materiais são lançadas ao crisol para a reprodução dessa fresca diversidade.